Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu não gosto de editar vídeo, então eu vou fazer o zoom, 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 zoom. Desculpa por isso. Hoje nós vamos falar sobre a imagem de Deus no homem. É uma coisa que a gente já falou, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. A gente já falou um pouco assim, tá? Então não é para ser 100% novidade. Lembra lá que eu falei no último vídeo que a gente vai construindo bloquinhos de conhecimento, fortalecendo o conhecimento, ganhando mais conhecimento, né, crescendo, virando de gente grande. Então, hoje a gente vai falar um negócio que chama, assim, veio assim com o nome assim de revelação antropológica. Vai falar um pouco do homem. A gente vai ter uma matéria só sobre o homem, antropologia, né, à luz das escrituras, obviamente. Mas aqui a gente já tem essa possibilidade. Então, ou seja, provavelmente a gente vai falar disso aqui mais profundamente lá. E outras coisas, obviamente. Não só sobre isso. Mas revelação antropológica, o que é? Ai, gente, meu nome é Ariane. Bem-vindo a este canal. Aqui nós estamos estudando para buscar compreensão maior sobre Deus. Fica com a gente, acompanhe os vídeos. Se você quiser deixar seu comentário, sua contribuição, ficarei muito feliz. Enfim, vamos lá. Então, ó, a revelação antropológica é o processo pelo qual Deus se manifesta ao homem através da própria constituição da natureza humana. Aí aquele negócio, senso da divindade, torna a descrença indesculpável. Lembra que a gente falou que a revelação, a essência da divindade tinha a ver ali com a revelação natural, que é aquela, tem a ver, mas não é necessariamente a mesmíssima coisa, porque a revelação natural é Deus se revelando de forma natural, no sentido de natureza, história, humanidade, das coisas que os nossos olhos contemplam. Enquanto que o senso de divindade é o que Deus colocou no ser humano, que é como se fosse a sensação de que existe algo maior que eu, sabe? Que às vezes inclusive alguns ateus falam assim, olhando para isso realmente dá a sensação de que existe algo, entende? É mais ou menos por aí. Tentando falar de um jeito bem, lembra lá, sempre lembra quando você estiver vendo meus vídeos, que eu tento falar de um jeito, às vezes até tosco, que é para qualquer pessoa que ouvir meu vídeo entender do que eu tô falando, tá? Porque de palavras difíceis já bastam os livros, né? Nós vimos que no vídeo passado, uma palavra me travou um bocadinho, né? Então, lá. Então, a gente tem a natureza racional do ser humano, que a gente fala de intelecto, lógica e linguagem, que refletem o quê? A racionalidade do Criador. Maria, no vídeo passado você falou que Deus não raciocina. Nós estamos tratando do raciocínio, da razão. Inteligência, inteligência, lógica, linguagem. Então, tudo que eu possuo de inteligência, pensa assim, a gente viu no vídeo passado que o conhecimento de Deus é absoluto, é perfeito. E que o nosso conhecimento é uma cópia deste conhecimento. Ou seja, a minha inteligência é uma cópia da inteligência de Cristo, de Deus. Porque lembra lá, nós somos feitos à imagem de Deus. Imagodei. Lembra dessa palavra? Imagodei. Imagem de Deus. Tá? Então, a gente já comentou, em algum lugar a gente já comentou um pouco sobre isso aqui. Mas o que eu queria salientar para nós agora é como que cada coisa desses 3 pontos que eu vou trazer aqui, é interessante a gente olhar para a raiz deles, que é Deus. Entende? Então, o intelecto humano, ele funciona como cópia do conhecimento de Deus. Por exemplo, pensamos os pensamentos de Deus, porém de forma limitada. Então, acho que a gente também comentou sobre isso em algum outro vídeo, falando que um dos motivos de estudarmos teologia é para que pensemos as coisas de Deus. Mas que, né, como fala aqui, pensemos os pensamentos de Deus, para glorificarmos a Deus, certo? Porém, todavia, entretanto, nosso conhecimento é limitado. Então, os pensamentos de Deus são perfeitos. Quando eu penso os pensamentos de Deus, eu penso dentro da minha limitação humana, certo? Então, olha, se eu pensar nisso,
olhando pra mim, eu vou ficar, ai, mas você está minimizando essa mania que os crentes têm de minimizar o ser humano, né? Gente, quando a gente estuda teologia, a ideia não é olhar para mim, a ideia é olhar para Deus, tá? Então eu tô estudando isso aqui, eu tô entendendo que, gente, vocês já pararam para pensar nos gênios que tem nessa humanidade? As pessoas assim que conseguiu trazer uns Albert Einstein, isso aqui. E dentro do meio da teologia também tem nomes assim que tem uns conhecimentos, que tiveram uns conhecimentos, que escreveram umas coisas, você fala assim, uau, eu não sei se eu conseguiria pensar o que esse cara falou. Aí você pensa nessas pessoas, aí você pensa que o conhecimento dessa galera, a razão, mesmo dessa galera que é muito mais inteligente que nós, ainda é só uma cópia do conhecimento de Deus. Tem noção desse Deus? Se eu parar de olhar para o homem, querendo a perfeição no homem, e olhar para Deus como esse Deus é perfeito, e foi tão legal que deu um pedacinho pra gente ter uma ideia do que ele é, entendeu? Então a inteligência ela não pode ter surgido de forças cegas. Essa história de Big Bang, surgiu. E aí a gente é inteligente e consegue pensar, raciocinar desse jeito porque Big Bang quis. Não. Existe a necessidade de ter uma causa. A gente vai entender o que esse negócio de causa significa. Mas é uma causa inteligente, suprema, tá? Aí a gente vai para a natureza moral. Consciência e o senso de justiça inerentes ao ser humano, inerente a algo que eu não consigo tirar do ser humano, apontam para a existência de um legislador supremo. O imperativo moral e o sentimento de culpa universal indicam responsabilidade perante um juiz. Então isso aqui, penso eu que são características que Deus compartilha com a gente. Como assim consciência e senso de justiça? Gente, de um mundo tão mal que vem fazendo coisas tão ruins. Lembra lá, quanto mais longe de Deus, mais o senso moral, de justiça, etc., vai sempre ficando deturpado. Mas a gente pode falar que até as pessoas mais abomináveis possuem senso de justiça, porém deturpado. Porque na cabeça delas, por exemplo, elas vão fazer o mal, ou assim, vão fazer de tudo, por exemplo. O que as pessoas gostam de falar dos psicopatas, por exemplo? Que para eles alcançarem o que eles querem, eles não vão medir esforços. Se eu precisar ser ruim com uma pessoa, eu vou ser, desde que eu consiga aquilo que eu quero. Isso é uma coisa que a gente ouve falando dos psicopatas, certo? Então, você entende que na cabeça dele isso é justiça? Porque ele merece? Porque ele quer? Porque pra ele... Aí se ele for culpado ainda, mas na cabeça dele ele não fez nada de errado. Não tô falando que é 100% assim, porque eu acho que no caso dos psicopatas tem uma relação muito grande com o que eles aprendem na infância. Mas nós estamos falando de psicopatas, tá? Existe sim deturpação. O mal ele veio para quebrar. O mal ele deturpa tudo que é puro, perfeito e belo, ele vem querendo deturpar e estragar e arruinar. Então, assim, algumas pessoas vão ter o senso de justiça e consciência, a consciência é bastante deturpados. Mas ainda existe ali uma raiz, sabe? Que às vezes, inclusive, faz eles achar que tem direito a coisa que eles não têm. E então, assim, esse senso de justiça, por exemplo, vamos lá. A gente gosta de olhar para o mal e achar que o mal anula algo que a gente está falando. Só que não. Vamos combinar que a maior parte da população, por exemplo, quando vê um caso de uma coisa cruel acontecendo com uma criança, por exemplo, existe um senso coletivo de necessidade de justiça, sabe? Aquela coisa, essa pessoa precisa pagar, precisa haver punição, porque se essa pessoa é um monstro, é um senso quase que comum geral, entende? Então, tá vendo? Isso aponta para o legislador supremo. Porque lembra lá que nós somos a imagem de Deus. Se eu, que sou eu, ser imperfeito, possuo um senso de justiça, o quão reto e perfeito é a justiça de Deus? Lembra lá? Arquetípico e arquetipo, que vimos no vídeo passado, o modelo perfeito e a cópia, nós somos a cópia. Ou seja, o meu senso de justiça revela que eu vim de um ser supremo, criador, legislador,
supremo que dita as regras, digamos assim, que legisla, que vai punir quem tem que ser punido, né? Vamos por aí assim, né? Natureza emocional. A capacidade de sentir amor, alegria, tristeza e ódio reflete a pessoalidade de Deus, que não é uma força fria, mas um ser com sentimentos profundos. Eu não sei se a gente vai ver, porque eu percebi assim, folheando algumas teologias, que nem todas elas. Teve uma que eu esqueci agora o nome do autor, que ele coloca assim, fácil uns 30 atributos de Deus. E um desses atributos de Deus, ele coloca, e aí nem todos os autores colocam essa mesma quantidade de atributos, tá? Eles mudam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eu acho que um tá dentro do outro, e enfim. Aí eu não sei se esse aqui, esses estudos nos levarão a esse que eu tô falando especificamente. Que, pelo que eu entendi, também nem todo mundo concorda. Mas eu concordei. Porque, que nem aqui a gente fala que Deus possui sentimentos, mas ele não possui emoção, uma coisa assim. Porque, por exemplo, eu posso ser alterada por uma emoção que eu sinta. Por exemplo, porque eu passei muita raiva com algo ou com alguém, eu posso mudar algo em mim. Entende? Porque eu me frustrei demais e fiquei extremamente entristecida, eu posso mudar algo em mim. Por exemplo, para evitar que isso aconteça novamente. Então, seria nesse sentido. Então, Deus pode até sentir as coisas, como amor, pode não, sente amor, alegria, tristeza, ódio, porém ele não é alterado por elas, tá? Eu acho importante, porque assim, às vezes a gente fica querendo barganhar, se eu deixar Deus alegre, ele vai me dar o que eu quero. Se eu não entristecer o coração de Deus, eu vou ganhar pontinhos no céu. Mas nada do que eu faça para o Senhor, para Deus, vai gerar essa alteração de quem ele é. Gente, ele não vai mudar algo porque ele teve uma emoção que fez ele alterar alguma coisa nele, entendeu? É mais ou menos por aí. Porém, o fato dele sentir amor, alegria, tristeza e ódio, quer dizer que nós sentimos porque ele nos criou assim, porque ele nos criou a imagem dele, tá? Então, as emoções do homem, olha só que interessante, são pálidos reflexos das afeições divinas expressas na Escritura, como amor sacrificial e a santa ira. Então, por exemplo, comentei no vídeo passado sobre o amor, como as pessoas gostam de deturpar o amor, querer que Deus ame na medida que ela quer, ou da maneira que ela quer, sabe? Quando na verdade Deus nos ama de uma maneira desproporcional à nossa. Sempre. Só que o amor dele não é necessariamente aquilo que eu quero ou espero. Entende? Porque vamos lá. Uma coisa que eu gosto de falar, que a gente gosta, tem muita gente que gosta de pegar os heróis, os super-heróis, e usar eles de analogia para aprender alguma coisa sobre Deus. Mas sabe uma coisa que eu já reparei que os heróis não fazem? Até o Tony Stark, ele até fez nos filmes aí, né? Mas a maioria das vezes, nas histórias, eles não sacrificam um pelo amor do todo. Vou pegar um exemplo. Os Vingadores, que ficou muito famoso por causa dos filmes que fizeram, né? Lá no filme, que tá nas joias, que tem o Thanos, que eu esqueci agora se é o 1, que é como se fosse dividido em 2 filmes. Tem o Visão, que possui a pedra aqui na cabeça, possui uma pedra, e eles falam para destruir a pedra, para que Thanos não consiga pegar e assim não destrua a humanidade e o meio universo. Aqui que eles falam, não faremos isso, não, e não sei se eles tivessem destruído antes faria diferença na história, talvez sim, talvez não. Mas você entende que eles não estavam dispostos a sacrificar um
por bilhões de outros seres. Porque estava se falando não só da humanidade ali, mas de outros mundos, que a gente vai ver no outro filme, né? Entende? É claro que lá, daí no final do 2 lá, o Tony se sacrifica fazendo os estalos lá, né? Mas você entende que antes disso houve vários momentos que não houve esse sacrifício? Tem um ou outro, mas se você pegar todas as histórias, a maioria delas não tem esse sacrifício no nível que Jesus fez. E quando tem, é justamente se espelhando no sacrifício de Jesus, tá? E outra, é um sacrifício meio que um pouco diferente, porque o sacrifício de Jesus, se a gente pensar no Deus Trino, a gente já tô viajando aqui, ó. Se a gente pensar no Deus Trino, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Foi como se, nossa, ó, tô viajando agora. Tá escrito lá em Ariane, capítulo 1, versículo 3. É como se uma metade das 3 metades, uma da metade tivesse sido partida, rasgada, machucada, para depois ser refeita. Sabe? Eu falo assim, o pai dando o filho, dando o que ele tinha de melhor, dando parte dele. E para entregar uma salvação eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para nos ter com ele eternamente, ele foi capaz de um sacrifício sem igual. Não para que algo ali, um perigo imediato fosse cessado, mas para que coisas que fossem acontecendo a tempo fora de tempo tivessem uma solução numa salvação. Tá, se falar sobre Deus é um negócio, é uma coisa assim que se a gente põe a nossa mente, a razão, para trabalhar em prol de conhecer um pouco mais a Deus e meditar nas coisas de Deus, a gente vai vendo que Deus é maravilhoso. Vai falar o quê desse Deus? E tem gente que tem coragem de maldizer a Deus, né? Elas têm coragem porque elas não conhecem, elas não conseguem vislumbrar esse Deus que a gente fala. Sabe? Eu pensar que Deus é um Deus amostradinho faz eu achar que o único objetivo dele de fazer conhecer da gente conhecer ele é para ele mostrar que ele é massa, que ele é top. Sendo que não. O interesse dele era para nos aproximar dele. Então, para que eu me. Lembra lá, quando eu conheço uma pessoa, para me tornar amiga dela, quanto mais perto eu quero estar dela, mais eu a conheço. E para eu conhecer esta pessoa, mais ela precisa deixar ser conhecida, né? E foi isso que Deus fez. Então é muito fácil pegar e falar falar que Deus se deixou conhecer, se revelou Ele mesmo, que não sei o que, é porque Deus fica assim. Gente, Ele queria que nós o conhecêssemos, que nós nos aproximássemos dele. Ele queria que nós o conhecêssemos e nos aproximássemos dele. E você relega a sua razão, a sua vontade, a sua capacidade de pegar a Bíblia, de estudar, de conhecer Deus para uma terceira pessoa, sem nem checar o que ela está falando. Você consegue entender quão absurdo isso é? Eu fiz isso por muitos anos da minha vida. E aí a gente vai entendendo que isso é um absurdo. É um absurdo. Como que eu vou negar a compreensão para minha própria mente acerca desse Deus maravilhoso? Não dá. Eu preciso sentar, eu preciso pegar a Bíblia e mastigar, engolir e trazê-la comigo o tempo todo. Então, por isso que a gente está estudando aqui. Eu quero que vocês se sintam incentivados e me ajudem também. Me incentivem cada dia mais, para a gente compreender, conhecer Deus cada vez mais profundamente, mais loucamente, nos tornarmos apaixonados pelo Senhor Deus. E de maneira que isso reflita
na nossa vida e no que nós fazemos com aquilo que Deus fez em nós. Deus nos criou a imagem dele. Então precisamos viver como a imagem de Cristo. E isso não podemos viver uma vida medíocre. No sentido de não buscarmos ser parecidos com Deus, deixar que o mal corrompa a nossa imagem, sabe? Corrompa, igual eu falei aqui do senso de justiça, corromper o senso de justiça, corromper a lógica em nosso intelecto, corromper o nosso amor, nossa tristeza. Parar de basear o que é o amor no que o ser humano diz e começar a basear o que é o amor naquilo que a palavra de Deus diz que é o amor, o que não é a mesma coisa. Deixei uma santa indignação aparecer, hein? Gente, assiste os vídeos, fica comigo. Provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre os catecismos, tá? Eu vou intercalar, tá bom?